E se ao invés de você ficar correndo atrás de qual IA é melhor, você simplesmente fizesse qualquer IA se conversar entre si? Olha só que insano isso aqui. Eu tô aqui dentro do GPT e eu perguntei para ele o que já fizemos de trabalho hoje. Só que a grande questão aqui é que essa pergunta foi feita às 11h58 da manhã de ontem. E ontem eu não tinha aberto o GPT ainda. O meu trabalho inteiro da manhã foi feito pelo Cloud. E mesmo assim, ele conseguiu acessar. Olha que bacana, ele foi lá no meu Brain, que fica dentro do Drive, que é o meu cérebro hilar digital da minha vida e do meu trabalho. Uma única pasta que tem toda a memória sobre mim e sobre o que eu faço. E ele buscou um registro específico do dia 19, que é a minha memória diária. E esse registro ele pode ser acessado por qualquer IA que eu quiser, porque todas elas conectam com o Drive. O Gemini conecta com o Drive, o GPT conecta com o Drive e o Cloud conecta com o Drive. E olha o que ele me respondeu. Hoje foi um dia absurdamente produtivo. O trabalho se concentrou em 7 frentes. Isso é o trabalho feito em uma manhã pela minha IA. Olha que bacana. Estratégia da Alma Black 2026. Fez várias coisas, né? Então, colocou uma nova data, workshop, já agendou a reunião de kickoff com a minha colaboradora estratégica, já definiu o funil, enfim. Depois ele fez um estudo profundo da Vinci Society, que é uma referência bem legal sobre branding e tudo mais. Ela analisou todo o site da Vinci Society e, cara, extraiu muita coisa. Extraiu copy de tudo, de todo o site. Fez uma análise completa do modelo de negócios da Vinci. Capturou 47 imagens, 41 slides, 87 assets. Fez um painel interativo para mim em HTML, para eu poder ler toda essa estratégia na íntegra. E fez várias outras coisas, como criou uma nova ID visual para mim. Criou também uma aula e uma ideia de conteúdo para eu produzir aqui para o YouTube, fez a thumbnail, enfim, fez N coisas em apenas uma manhã. E aí eu fui lá e fiz uma outra pergunta. E o que dependeu de mim hoje de manhã? Traga a minha to-do list, não o que você fez. Quantos por cento desse trabalho concluído dependeu realmente de mim? O que dependeu realmente de você foi as decisões que você tomou, as ideias e critérios que você trouxe, as reprovações, as suas avaliações, né? Então, basicamente, o meu trabalho hoje em dia é revisar, refinar, avaliar e direcionar os agentes de IA. E aí ele metrificou isso aqui para mim. Olha que absurdo isso, né? Então, do trabalho que realmente importa para mim, que é direcionar, ter ideias e decisões, eu fiz em 80% do trabalho. Critério e aprovação, eu fiz 80 e 90% do trabalho. Olha agora, o trabalho que é exclusivamente operacional, pesquisa, documentação e construção, apenas 10, 15% dependeu de mim. Organização, auditoria e governança, 5 a 10%. E execução operacional total, 25%. Ou seja, eu atingi o que eu sempre sonhei, sair do operacional e ter muito mais tempo e energia para o estratégico, para a criatividade, para a tomada de decisão, e não as micro decisões sobre onde esse arquivo vai, quais são as prioridades do dia. Eu não preciso mais pensar sobre isso. A IA pode me informar e até executar as principais prioridades para mim. Agora meu foco migrou para o que realmente importa, para as macro decisões, para tomar de decisão, para o planejamento estratégico, para a criatividade e qualidade daquilo que eu produzo. Ou seja, não é simplesmente delegar tudo que você tem que fazer para a IA, mas manter para si aquilo que realmente depende de você, aquilo que realmente vai trazer o 80-20 do teu trabalho. Os 20% que depende de você que trazem 80% dos resultados que você quer atingir. E você pode aplicar isso agora na sua IA, se você quiser. O primeiro passo que você precisa definir do seu trabalho é o que realmente depende só de você e o que é somente presença operacional. O que às vezes só precisa de uma validação sua, ou de um refinamento, ou só de uma direção, e qualquer outra pessoa ou IA pode fazer por você. O segundo passo é você criar uma regra dentro da sua IA. Você simplesmente pode pedir para ela fazer isso para você. Onde todo início de dia, quando você der um oi em qualquer um dos chats, seja GPT ou Cloud, você pede para ela criar uma nota diária para você. E nota diária ela vai salvar qualquer decisão importante que você tomou, o trabalho importante que avançou, as prioridades e o que ainda está pendente de você fazer. Isso ao longo do tempo vai criando uma memória para a tua inteligência.
e pode ser acessada por qualquer uma delas, como eu já disse, pois todas elas acessam o Drive. Isso vai te criar dois benefícios. Você vai eliminar uma grande carga de trabalho de cima de você e nunca mais vai esquecer daquilo que importa. Dias 2 e 3 de setembro eu vou fazer o workshop Brain. Em apenas 2 dias a gente vai instalar esse cérebro de IA para você, junto comigo, ao vivo. No dia 1, qualquer IA que você usar já vai saber tudo sobre você, sobre tua empresa, seu trabalho. E na noite 2 a gente vai automatizar tudo, já vai fazer ela trabalhar por você, sem você precisar pedir. Só clicar aqui no link da descrição. Hoje eu começo meu trabalho pelo chat. Ele é a única central que eu uso para gerenciar tudo. Antigamente eu usava um app para cada coisa: Notion para gestão de projetos e documentação da empresa, Todoist para lista de tarefas pessoais, Notion Calendar para gestão do tempo, Gmail para e-mails, Readwise para salvar todas as minhas anotações de coisas que eu consumia. Era um app para cada pedaço da minha cabeça. O problema é que cada aplicativo que você instala no seu computador, no seu celular, exige um espaço da sua atenção, exige gerenciamento. E toda vez que nosso cérebro sai de um estado de foco e troca de contexto, ele leva algo em torno de 25 minutos para recuperar esse foco. Então imagina que você está fazendo alguma atividade dentro do Notion, por exemplo, ou dentro da tua IA. Se todas as vezes que você precisa acessar uma informação, você tem que sair desse ambiente e ir procurar em outro lugar, por exemplo, o WhatsApp, que é um ambiente totalmente distrativo, você acaba sofrendo sequestro de foco lá dentro. Quantas vezes você já não entrou no WhatsApp para procurar uma informação, uma imagem, um documento e acabou se distraindo por um monte de conversa, começou a responder um monte de pessoas e o que você realmente tinha que fazer, você esqueceu. Agora, se você consegue acessar qualquer tipo de informação sem sair de onde você estava trabalhando, você não sofre essa troca de contexto nem esse sequestro de atenção. Se você ir nas configurações da tua IA favorita e procurar ou por conectores ou por plugins, você vai conseguir conectar a sua IA a qualquer aplicativo que você usa para trabalhar ou estudar. E não é só sobre acessar as informações desses aplicativos direto no chat da tua IA. É também sobre usar a combinação entre esses aplicativos para fazer o trabalho que você precisa. Eu conectei a minha IA ao Fireflies, ou seja, todas as vezes que a reunião acaba, eu consigo acessar a transcrição dessa reunião direto pelo chat de IA. Isso me permite não só resumir o que aconteceu na reunião, extrair as demandas que essa reunião me gerou, mas também conseguir cortar qualquer pedaço dela e salvar em uma pasta no meu Drive. Por exemplo, todas as vezes que um cliente me dá um feedback, eu consigo cortar exatamente aquele momento e criar uma pasta só de depoimentos. Ou posso pedir para a IA acessar meu calendário e ver todas as reuniões que eu tenho naquela semana e já criar um briefing para cada uma delas, para eu poder entrar em qualquer reunião já com a pauta pronta e focar nos pontos principais dela. Pronto! Você acabou de transformar 2 ou mais apps num fluxo de trabalho completo. Seus apps ainda vão continuar existindo, ainda são importantes. O que vai mudar é a sua central de trabalho e foco, e remover a necessidade de precisar acessar todos eles ou ficar trocando de aplicativos para concluir o seu trabalho. Rapidinho, se você quer começar a instalar isso na prática, eu preparei um guia com os 3 primeiros passos para você criar o seu cérebro de IA. É só comentar aqui Guia Brain ou clicar aqui no link da descrição se você estiver pelo YouTube. A melhor maneira de fazer a IA trabalhar para você e não somente responder as suas perguntas é ativando o que eu chamo de modo 24/7. Ou seja, fazer a IA executar alguns processos que precisam ser feitos, mas não necessariamente precisam envolver você no processo. Nem todo trabalho precisa da sua atenção, ele só precisa ser feito. E toda microdecisão te cobra duas coisas: tempo e energia mental. E se você acumula ao longo do dia essas micro decisões que poderiam ser delegadas ou para alguém ou para um IA, você acaba o dia exausto, porque você foi gastando energia e tempo para cada mínima coisa do seu trabalho. Eu ainda continuo trabalhando as mesmas 6, 7 horas no dia, mas o que realmente mudou foi que eu realoquei o meu foco e minha atenção para o que realmente importa, para o trabalho estratégico, para o pensamento criativo e inovador, para criar melhores produtos para os meus clientes. Mas tem uma coisa que torna um agente de IA totalmente diferente de um colaborador humano.
ela não só conclui trabalho para você, ela documenta ao mesmo tempo. Quantas empresas que eu não atendi que reclamam que o colaborador faz as coisas, mas não documenta, e aí quando ele é desligado da empresa, aquele processo simplesmente morre. Com a IA isso não acontece. Você pode criar uma regra na tua IA para que todas as vezes que ela concluir algo para você, ela documente aquilo. Todo agente meu, ele tem duas obrigações: concluir o trabalho que eu pedi e fazer um relatório diário do que ele fez naquele dia. E quando esse trabalho é concluído, eles me mandam uma mensagem no Slack só para eu saber que aquele trabalho realmente aconteceu. Não necessariamente eu preciso revisar todos os dias o que meus agentes fizeram, porque eu criei uma rotina no meu cloud que executa toda segunda-feira de manhã. Eu recebo uma revisão semanal em um HTML bem visual e bem bonito. Basicamente, esse agente de IA ele faz uma revisão de todos os relatórios que ele recebeu ao longo da semana, tudo que foi feito, todas as memórias diárias, e cria um resumão para mim de todas as decisões que eu tomei em reuniões, tudo que importa, todas as demandas e prioridades, e automaticamente também já transfere as principais prioridades para o planejamento da próxima semana. Deixa eu resumir isso para você num desenho. A primeira grande mudança do meu novo jeito de trabalhar é parar de deixar as minhas informações importantes espalhadas entre dezenas de aplicativos e ser forçado a abrir esse aplicativo todas as vezes que eu preciso dessa informação e transferir elas para um local único, que eu chamo de Brain, que é uma única pasta que fica no meu Google Drive e é acessado por qualquer aplicativo, qualquer IA, onde tudo está organizado automaticamente, sem depender de mim, onde cada tarefa ou marco importante de um projeto é documentado para mim sem eu precisar pedir. E essa grande fonte de memória alimenta qualquer IA que eu precisar usar naquele dia, seja Cloud, GPT, Notion, Gemini, onde esses agentes vão ter todas as informações que eles precisam saber sobre mim ou sobre o meu trabalho e vão usar isso não só para concluir o trabalho, mas também para documentar os avanços. Esse registro vai para dois lugares: um arquivo de memória diária e o relatório do próprio agente. E das rotinas principais eu recebo um resumo no meu Slack, só para saber que aquilo realmente foi feito e o que realmente precisa da minha atenção naquele dia. Isso é o que eu chamo de Brain Flow. Ou seja, o fluxo de trabalho do meu cérebro de IA. Eu sou Leonardo Oliveira e esse é o Inteligenciar.